Não, mas tá tranquilo, sua voz tá tranquila. É só a tela que de vez em quando você tá falando e escrevendo e tá picotando, sabe? Aqui eu não vejo isso, cara, porque eu vejo a edição no meu notebook como se eu estivesse escrevendo num caderno. Então a fluidez ela é normal, sabe? Aí o Daniel falou que ele tava dando os picotes também. Talvez só se você parar e voltar a compartilhar melhor. Tá, Mas não vamos lá tava então. ruim, não, tá tranquilo. Não, pelo menos para ouvir tá razoável, né? Não, tá tranquilo. Tá. Então olha só. Então vejam só, eu vou recapitular o problema do começo então. Ô, gente, desculpe. A gente está tentando resolver então esse circuito elétrico, tá certo? Por meio da lei das malhas. Nós, então, aplicamos a expressão da queda de tensão apropriada em cada elemento, levando-se em conta que nos elementos que não são fonte, as quedas de tensão vão ter esse sinalzinho negativo. Chegamos nessa equação diferencial que relaciona uma derivada da corrente e a carga, ambas dependentes do tempo, porque a tensão é dependente do tempo. Você precisa, então, escolher qual é a variável com a qual você vai trabalhar. No exemplo que a gente tratou há alguns dias, eu optei por trabalhar com a carga em função do tempo. Nesse, eu quero encontrar a corrente nos elementos do circuito. Ora, mas existe uma relação entre carga e corrente. A corrente elétrica num circuito é a derivada da carga elétrica em relação ao tempo. Então, eu vou optar por derivar todos os termos dessa relação em relação ao tempo. Vou ter, então, a derivada da tensão em relação ao tempo, vou ter menos R, derivada da corrente em relação ao tempo, L vezes a derivada segunda da corrente em relação ao tempo, e o Q derivado em relação ao tempo se torna a corrente. Então, dá I sobre C. Com isso, eu construo essa equação diferencial, que eu vou chamar de equação diferencial 1. O que é afirmado no enunciado? Que a tensão no circuito é periódica, mas não se menciona qual é a forma de onda dessa tensão. É uma onda dente de serra? É uma onda triangular? É uma onda quadrada? É um seno retificado? Alguma coisa assim? Não é dito. O fato é que, sendo a função periódica, ela tem uma decomposição em série de Fourier. A decomposição convencional em série de Fourier me permite escrever a função como uma combinação de cossenos e de senos. Mas não é que vai ser mais difícil, mas é um pouco mais trabalhoso usar essa representação em série de Fourier para um problema físico como esse. Principalmente porque você vai ter que derivar a tensão em relação ao tempo. Então, você vai ter que tomar uma derivada de todos os termos dessa série e uma derivada de todos os termos dessa série. A derivada dos cossenos nessa série vai me dar uma série de senos. Do lado de cá, a derivada dos senos vai me dar uma série de cossenos. Nenhum problema até aí. Só que se eu utilizar a forma de onda na forma de cossenos e senos expandida em série de Fourier, eu vou ter que supor que a corrente em função do tempo tem um comportamento parecido. Afinal de contas, eu não posso supor que a corrente é um polinômio. Você não vai derivar um polinômio duas vezes e chegar numa combinação de senos e cossenos. Só é possível chegar em cossenos se eu derivar senos. Só é possível chegar em senos se eu derivar cossenos ou coisa do tipo. Então, eu tenho que supor o I com uma cara parecida com essa aqui, com coeficientes diferentes. Só que o negócio pode ser complicado, porque aí eu vou ter que ter coeficientes para o cosseno, coeficientes para o seno e ainda para o termo independente. Na forma complexa da série de Fourier, eu elimino esse inconveniente. Porque a gente mostrou na aula de quarta da semana passada que é possível reescrever essa combinação de cossenos e senos em termos de uma única exponencial, que não é uma exponencial qualquer, é uma exponencial complexa. Aí os somatórios que vão originalmente de 1 até infinito, né, esses somatórios eles vão, no final das contas, de menos infinito até infinito. E esse coeficiente Vn vai varrer o termo constante, os termos em cosseno e os termos em seno. Vai varrer todos os ANs, todos os BNs e também o A0. A gente mostrou qual é a expressão geral desse Vn na aula da semana passada.
esse Vn, eu não vou lembrar exatamente qual é a cara, mas eu acho que é mais ou menos o seguinte. Eu acho que ele é dado por AN menos I vezes Bn dividido por 2, para os N's maiores do que 0, se não estou enganado. São dados por AN mais I vezes Bn para N's menores do que 0. AN mais IBN dividido por 2. Ou seja, é o complexo conjugado desse camarada aqui, com o N menor do que 0. E vale A0 dividido por 2 para N igual a 0. Então, essa expressão do Vn, ela contempla todos os ANs e todos os BNs. Só que você precisa converter os seus somatórios de 1 até infinito, seus dois somatórios que vão de 1 até infinito, ao usar a forma complexa, eles têm que varrer agora de menos infinito a mais infinito. Mas a gente chegou a mostrar isso na aula da semana passada. Mas há uma vantagem nítida, né? Enquanto aqui o meu sinal é expandido em termos de dois conjuntos de coeficientes, aqui ele é expandido em termos de um conjunto só. E a função que vai ser derivada, ela é até mais simples, certo? Do que as funções cosseno e seno. Não são difíceis de serem derivadas, mas a exponencial, sem dúvida, acaba que é mais simples ainda. Então, agora, eu devo pegar a derivada do meu sinal de tensão e voltar com essa derivada lá na minha equação diferencial. Eu vou, então, ter o seguinte. A indutância vezes a derivada segunda da corrente em relação ao tempo, mais a resistência vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais o inverso da capacitância vezes a corrente, ou I sobre C, é igual, de acordo com a minha equação diferencial, a derivada de V em relação ao tempo. E na forma complexa de Fourier, é bem tranquila de ser escrita. Isso é um somatório, com N indo de 1 até infinito, de I vezes N, vezes V de N, vezes ômega, exponencial de IN, ômega de T. Ora, qual será, então, uma suposição sobre I de T? A corrente no circuito, gente, não vai poder ser uma expressão qualquer, não. Não faz sentido olhar para essa equação diferencial e pensar o seguinte: essa equação diferencial é muito complicada. Provavelmente a solução dela deve ser um tangente hiperbólico, alguma coisa do tipo. Não faz o menor sentido. Porque a função tangente hiperbólica, ela não tem uma derivada segunda que te retorna numa exponencial. Ela não tem uma derivada primeira que retorna numa exponencial. E ela própria não é igual a uma exponencial. Então tem que ser uma função que você deriva duas vezes, soma com a primeira derivada, soma com a própria função, e o que é principal está aqui. Ó. Você retorna numa função exponencial complexa, mas é uma função exponencial. Em outras palavras, qual é a cara que a sua corrente no circuito tem que ter? Não existe função que você derive e volte numa exponencial que não seja a própria exponencial. Quando mais derivado duas vezes, somado com a primeira derivada, com a própria função. Então, isso tem que ter a cara de uma exponencial complexa, mas tem que ter uma cara de uma exponencial. Só que uma vez que você está supondo que a resposta da sua equação diferencial se dá em termos de um somatório para vários índices n, você não pode priorizar nenhum n. Você tem que fazer uma combinação linear em todos os n's possíveis. Aliás, aqui está até errado, né? Porque aqui o somatório não vai com o n indo de 1 a infinito. Por ser a forma complexa da série de Fourier,
vai de menos infinito a mais infinito. Então, você tem que supor que a sua corrente tem uma cara parecida. Ela vai ter que ser escrita como um somatório de menos infinito a mais infinito de um certo conjunto de constantes que eu vou chamar de, sei lá, I de N. Então, eu tenho um conjunto de coeficientes V de N para a expansão da minha tensão, tem um conjunto de coeficientes de expansão I de N para a minha corrente elétrica I em função do tempo. Mas a ideia é essa. Você tem que olhar para o lado direito da equação diferencial e ver qual é a cara que o lado direito tem, para poder tentar chutar a resposta. Claro, nós não estamos falando numa solução como série de Frobenius ou via série de potências em que a lógica, né, o raciocínio é bem diferente. E lá nós não estávamos falando em equações diferenciais com coeficientes constantes. Aqui nós estamos. Todos os coeficientes aqui da derivada segunda, derivada primeira, da própria Em que ponto parou exatamente, gente? Eu estava falando da diferença com o método de Frobenius, série de Fourier. O que eu estava dizendo é o seguinte, né? Lógico que você poderia resolver uma equação diferencial como essa via método de Frobenius, via série de potência. Só que não é recomendado. Né? Por quê? É um método que é muito mais sofisticado e complicado e que é útil mesmo quando os coeficientes da sua equação diferencial não são constantes. Quando os coeficientes são constantes, você tem métodos mais simples como esse, que vocês aprenderam em EDO, e a gente viu alguma coisa na nossa disciplina, que é o chamado método dos coeficientes a determinar. Ele vai funcionar sempre? Não. Mas ele funciona bem quando os coeficientes são coeficientes constantes. Isso aí, com certeza, ele funciona. Ok? Então, nessa nossa equação diferencial, o que a gente está supondo é uma forma para a corrente em função do tempo. Então, nessa minha caixa do lado esquerdo, só dá para eu supor que o I, que é a minha corrente, é uma função com cara de exponencial complexa. Uma vez que o lado direito tem cara de exponencial complexa. É algo do tipo, cara crachá. Você vai olhar para o crachá que está no lado direito e identificar quem é a cara que tem que estar do lado esquerdo. Só pode ser uma coisa do tipo exponencial complexa. Não dá para supor que é um polinômio. Polinômio você deriva duas vezes, você não obtém uma função exponencial. Você obtém um outro polinômio, de grau 2 unidades menor, mas é polinômio. Se do lado de cá fosse um polinômio de grau 6, aí eu poderia supor que o I seria um polinômio de grau 6. Porque eu derivada segunda dá um polinômio de grau 4. Aqui dá um polinômio de grau 5. E a própria função retorna o próprio polinômio de grau 6. Aí dá. Tá certo? Mas se é uma função exponencial, o I só vai poder ser exponencial também. Ora, o que nós vamos fazer então? Vamos seguir a regra do jogo e fazer o que está sendo pedido na nossa equação diferencial. Nós vamos substituir a nossa série em cada um dos termos da série. Daí a gente vai ficar com o seguinte. L vezes a derivada segunda em relação ao tempo, do somatório em N indo de menos infinito até mais infinito,
do coeficiente de expansão I de N, e N, ômega T. Mais R vezes a derivada em relação ao tempo da sua corrente, que é um somatório com N indo de menos infinito até infinito, de I de N, exponencial de IN, ômega T. Mais 1 sobre C vezes a corrente, somatório, com N indo de menos infinito até mais infinito, de I de N, exponencial de IN, ômega de T. Isso tem que ser igual a quanto? Derivada da sua tensão em relação ao tempo. Somatório de menos infinito até mais infinito, de I vezes N, ômega, V de N, exponencial de IN, ômega de T. E agora? Segue a regra do jogo. Na regra do jogo do seu problema físico, primeiro você tem que fazer a segunda derivada da sua corrente. Derivada da soma é uma soma de derivadas. Então, a derivada pode entrar dentro do somatório para você obter IN vezes derivada segunda da exponencial, I vezes N vezes ômega ao quadrado vezes a exponencial de IN ômega de T. Mais R vezes derivada primeira do seu somatório é um somatório de derivadas. Somatório com N indo de menos infinito até mais infinito, de I de N vezes I, N, ômega, exponencial de I, N, ômega vezes T. Mais 1 sobre C, somatório, com N indo de menos infinito até mais infinito, de I de N, exponencial de IN, ômega T. Isso tem que ser igual a quê? A algo que, por enquanto, eu não mexo na minha direita. Somatório com N indo de menos infinito até mais infinito, de IN, ômega, V de N, exponencial de IN, ômega de T. O que nós vamos fazer agora? Olhe para o lado esquerdo e veja que você tem vários somatórios. Todos esses somatórios têm uma função em comum, que é a exponencial de IN, ômega T. E um coeficiente de expansão comum, I de N. Vamos pegar e vamos colocar esses camaradas em evidência. Isso vai nos dar um somatório com N indo de menos infinito até mais infinito, do que IN que multiplica L vezes N vezes ômega ao quadrado. Vai ter um I ao quadrado aqui também, ó. E a gente já viu na nossa rapidíssima revisão sobre números complexos que I ao quadrado é menos 1. Então, vamos colocar esse sinalzinho negativo aqui. Mais R vezes I vezes N vezes ômega. Exponencial de N ômega T vai ser colocado em evidência. O IN eu já coloquei do lado de cá. Mais 1 sobre C, porque esse último termo não foi derivado. E agora, todas essas parcelas multiplicam a exponencial de IN, ômega vezes T. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Um somatório de I vezes N vezes ômega vezes V de N, exponencial de IN, ômega de T. Com N indo de menos infinito até mais infinito. O que nós estamos dizendo com essa igualdade? Essa igualdade ela vai ter uma expansão com N indo de menos infinito a mais infinito na primeira parcela.
O mesmo você vai ter na segunda parcela. Então, isso aqui vai me dar o quê? À minha direita, isso aqui vai dar I que multiplica. Aliás, I ômega, né? I ômega que multiplica. V1. Aliás, nem posso dizer isso, né? Porque o somatório nem vai de menos infinito, não vai de 1 até infinito, né? Então vamos dar uma cara mais geral para isso aqui. Não importa qual seja o N, todos os camaradas são dependentes de I e de ômega. Então eu já pus o I ômega em evidência. Tá certo? Daria I ômega que multiplica. Aí tem uma porrada de caras. Até você chegar, por exemplo, no N igual a menos 10. Então, menos 10 vezes V de menos 10 exponencial de menos I 10 ômega T. Mais, já pus o I ômega em evidência, depois do menos 10 vem o menos 9. Menos 9, V de menos 9, exponencial de menos I 9 ômega T. Aí vai vir N igual a menos 8, N igual a menos 7, N igual a menos 6. Vai chegar, por exemplo, no N igual a menos 1, onde a gente vai ter o I e o ômega já foram colocados em evidência, menos 1, V a menos 1, exponencial de menos I, ômega T. Como esse cara aqui é proporcional ao próprio N, nós vamos ficar com 0 vezes V de 0, vezes a exponencial de I elevado a 0, ômega T. Esse camarada até vai para 1, mas ele é multiplicado por 0. Então, esse camarada aqui ele vai morrer. Aí depois vem I e ômega colocados em evidência, N igual a 1, 1 vezes V de 1, exponencial de I ômega T, mais 2V de 2, exponencial de I2 ômega T, e assim por diante. É óbvio que ninguém precisa fazer isso, mas eu quero que vocês entendam a consequência do que vai acontecer no próximo passo. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você está fazendo uma expansão numa base de funções complexas. Ou seja, o mesmo exponencial de menos I10 que você tem à direita, você vai ter à esquerda. O mesmo exponencial de menos I9 que você tem à direita, você vai ter à esquerda também. Quer dizer, para cada N que você tem à direita, você tem um correspondente do lado esquerdo. O que a gente vai ser obrigado a dizer dos coeficientes que expandem a série do lado esquerdo com os coeficientes que expandem a série do seu lado direito? Os coeficientes têm que ser iguais a respectivo exponencial, né? Para cada N, e então para cada exponencial, o coeficiente da esquerda tem que ser igual ao coeficiente da direita. É a única maneira de você ter essa relação satisfeita. Por quê? Porque essas funções exponencial de N ômega T, elas funcionam como uma base. Elas conseguem expandir qualquer função periódica. Se elas são funções que formam uma base, elas são funções linearmente independentes. Então, essa igualdade só é possível se todos os coeficientes da direita forem iguais aos coeficientes da esquerda. Não tem outra maneira. Basicamente, por conta disso aqui, ó. Eu vou até traduzir essa relação, isso que eu estou falando, de uma outra forma. Você tem, ou pode escrever a relação da seguinte maneira: um somatório com N indo de menos infinito até mais infinito do que IN vezes menos L N ômega ao quadrado mais IN R ômega mais 1 sobre C menos
I vezes N, ômega, V de N. É como se eu transpusesse o meu segundo, o somatório do lado direito para a esquerda. Aí, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito multiplicam a exponencial de IN ômega T. Como você jogou o somatório que estava à direita para a esquerda, do lado direito não sobrou nada. Então, isso aqui é igual a zero agora. Acontece o seguinte, a exponencial é uma função que nunca se anula. Para qualquer valor de n, ela sempre vai ser diferente de zero. Se a exponencial nunca se anula, você precisa exigir que esse coeficiente aqui seja zero para qualquer valor de n. Então, esse camarada aqui tem que ser igual a zero. Para que a igualdade se sustente de pé. Para que o produto dessas duas coisas dê zero. E é aí de onde a gente deduz o que o Kevin acabou de dizer. Cada coeficiente à esquerda tem que ser igual a cada coeficiente correspondente do lado direito. Exigindo esse anulamento, a gente está satisfazendo essa relação. E n vai ser igual a I vezes n vezes ômega vezes a tensão V de n dividido por menos L que multiplica n ômega ao quadrado mais IN R ômega mais 1 sobre C. Que poderia ser reescrito da seguinte maneira. IN seria igual a menos I vezes N vezes ômega sobre L que multiplica N2 ômega ao quadrado menos IN R ômega menos 1 sobre C. Tudo isso multiplicado por V de N. Essa, então, é a expressão dos coeficientes de expansão da sua corrente em função dos coeficientes de expansão da sua tensão. Há um detalhe importante aqui que é o seguinte, dá para perceber que no denominador a gente tem dois termos que compõem uma parte real e aqui também tem uma parte imaginária. Eu vou então agrupar esses caras. E n vai ser igual a quanto? Menos IN ômega, uma parte imaginária aqui no meu denominador. E aqui eu vou ficar com o seguinte. L que multiplica N2 ômega 2 menos 1 sobre C menos IN R ômega. Ou IN ômega vezes R, vezes a sua tensão V de N. É usual a gente fazer o seguinte. Isso aqui já seria o resultado, tá certo? Por que o resultado vai ficar implícito dessa forma? Porque nós não mencionamos no enunciado qual é a forma de tensão. Eu disse que a forma de tensão era periódica, não era uma função senoidal, era uma forma de tensão periódica, mas sem afirmar qual é essa forma de tensão. Em outras palavras, como eu não falei quem é a forma de tensão, o V de N ele está em aberto. Ele é determinado pelo sinal de alimentação do circuito. Na verdade, ele é determinado pela série de Fourier da tensão em função do tempo. Então, eu teria que conhecer o comportamento da tensão em função do tempo, expandir a tensão em série de Fourier para conhecer a cara dos V de N. Aí, para cada coeficiente da tensão, eu vou conhecer quem é o correspondente coeficiente da corrente.
Dá para fazer mais algumas manipulações aqui, que são as seguintes. Mas aí já não é mais no sentido de se, como é que eu vou dizer, chegar no resultado, não. O resultado ele já pode ser entendido como sendo esse aqui, tá certo? São algumas coisas que acabam que são importantes para a gente entender algumas coisas desse circuito. Eu vou pegar essa relação e nessa relação eu vou dividir o numerador e o denominador pela indutância. Então, o meu I de N vai ser igual a quanto? Menos IN vezes. Ao dividir o numerador pela indutância, eu ganho a frequência angular do sinal de entrada dividido pela indutância. No denominador, cada parcela vai ser dividida pela indutância também. Então, eu vou ficar com N ao quadrado, ômega ao quadrado. Se eu dividir essa parcela pela indutância, o L racha fora. Menos 1 sobre LC. Menos IN ômega, resistência dividido pela indutância. É uma maneira diferente de se escrever esse seu coeficiente I de N. É comum a gente dizer o seguinte, definir a razão entre a resistência e a indutância, chamar isso aqui de uma constante. R sobre L costuma ser chamado de uma constante que eu vou chamar de 2 beta. Então, I de N daria o quê? Menos I vezes N, frequência angular da fonte dividido por L, dividido por N ao quadrado, ômega ao quadrado, menos ômega zero elevado ao quadrado. Menos 2i vezes N vezes ômega vezes beta. O beta é a razão entre a resistência e a indutância, né? Já com o 2. Então, 2 beta e N ômega. Quem é esse ômega zero? Esse ômega zero foi definido como a razão, a raiz quadrada de 1 sobre LC. Isso aqui é uma frequência também. A gente vai ver que isso aqui seria a frequência de oscilação do circuito sem amortecimento e o que eu estou dizendo por amortecimento? Sem resistência elétrica. E sem fonte externa. É muito interessante. O produto do inverso da capacitância pela indutância tem unidade de frequência angular ao quadrado. Aí tira a raiz, isso aqui vai dar a unidade apropriada, que é a unidade de frequência angular. 1 sobre segundo. Como é que eu veria que isso aqui tem a cara de uma frequência? Nós tínhamos colocado a nossa equação diferencial da seguinte maneira. L vezes a derivada segunda da sua corrente em relação ao tempo, mais R vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais o inverso da capacitância vezes a corrente, igual à sua fonte de tensão V de T. Essa foi a equação diferencial que nós tínhamos. Olhem esse comentário que eu estou afirmando aqui.
Estou falando que esse ômega zero é uma frequência. No cenário em que você não tem termo de amortecimento, ou seja, não tem resistência elétrica. Então, faça o R igual a zero. Mate a fonte de tensão externa. Então, o V de T é zero. Ó, mas se eu não tiver fonte de tensão, meu circuito não funciona. Não é bem assim. Digamos que o seu circuito funcionasse dessa maneira aqui. Você coloca a sua fonte de tensão alternada. E aí agora eu não vou colocar o termo de resistência, não. Eu vou colocar o termo de indutância apenas. E eu vou colocar o termo de capacitância. Aí aqui eu vou colocar um terminal aonde eu coloco uma chave. Essa chave, ela é conectada aqui no termo, na perna da indutância. Ou ela pode ser conectada nessa posição 1 ou nessa posição 2. Se você conecta a chave na posição 1, você liga a fonte no circuito. Com a fonte ligada, a fonte vai carregar a indutância e a capacitância. Ou seja, ela vai armazenar energia elétrica na indutância, com um campo magnético dentro da indutância, e vai armazenar energia elétrica aqui na capacitância na forma de um campo elétrico. Para ter um campo elétrico, você tem que arrancar elétrons de uma placa e depositar na outra. O que vai acontecer se você tira a chave da posição 1 e leva a chave para a posição 2? Você tem uma outra configuração do seu circuito. Então, você tinha o seu capacitor carregado, na verdade ele está sofrendo, né, ciclos contínuos de carga e descarga, porque a fonte é alternada. Mas quando você colocar a chave na posição 2, ele vai descarregar em cima da indutância, e depois vai descarregar em cima da capacitância. Então, você vai ter um novo ciclo periódico em que a capacitância funciona como fonte para a indutância, depois a indutância funciona como fonte para a capacitância. Também vai ter uma corrente alternada no seu circuito. Mas aí quem vai desempenhar o papel de fonte são os próprios elementos do circuito, o capacitor e o indutor. É assim que esses elementos vão funcionar. Então você vai ter ora a corrente fluindo num lado, ora a corrente vai estar fluindo no sentido oposto. Ela vai pulsar, ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Isso faz sentido? Faz. Faz muito sentido. Porque, vejam só, nós matamos o termo de fonte de tensão. Nós matamos o termo de resistência. Então, esse circuitinho aqui não tem resistência. Qual é a equação diferencial que vai reger isso aqui? É essa mesma daqui de cima, mas sem o termo de resistência e o termo de fonte externa. Dá L vezes a derivada segunda da corrente em relação ao tempo, mais I sobre C igual a zero. Divide tudo pela indutância. Derivada segunda da indutância em relação ao tempo, mais a corrente sobre L vezes C igual a zero. Uai, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte. Isso lembra um sistema mecânico muito conhecido, que é o oscilador harmônico sem atrito. Sisteminha massa-mola sem atrito. Quando você vai escrever a equação diferencial de um oscilador harmônico sem dissipação,
você vai chegar numa equação diferencial que é exatamente igual àquela ali. Sisteminha massa-mola. Você tem uma mola acoplada num objeto de massa M, que é colocado para oscilar para a esquerda e para a direita. Digamos que aqui seja a posição de equilíbrio dele. Aqui é menos amplitude, aqui é igual a amplitude. Digamos que ele está vindo para cá nesse momento. Quais são as forças presentes nesse objeto? Se você faz um diagrama de corpo livre, você vai ter a força-peso atuando para baixo, vai ter a reação normal atuando para cima. Nesse momento, se ele se move para a minha direita com uma velocidade v, ele é trazido, puxado para a esquerda pela mola por uma certa força Fe. Se você aplicar nesse seu sisteminha a segunda lei de Newton, você sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou derivada do momento em relação ao tempo, né? Em um único eixo, o que você vai ter? Qual é a tua força resultante? É a força elástica. E isso aqui é massa vezes a derivada da posição, derivada segunda da posição, em relação ao tempo. Como que você representa a força elástica? Pela lei de Hooke. Supondo que a deformação da mola não é permanente, que a mola volta para a sua forma natural, essa deformação é menos K vezes X. Então, nós vamos ficar com massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, menos Kx, igual a zero. Melhor, mais Kx, né? Igual a zero. Troca aqui por menos Kx, isola, troca o sinal e tal. Divide tudo pela massa. Derivada segunda em relação a x, de x em relação ao tempo, mais K sobre M vezes x, igual a zero. Eu acredito que lá em Física 2 vocês cansaram de resolver esse probleminha aqui. Esse K sobre M é interpretado como uma frequência angular ao quadrado. É a frequência de oscilações sem amortecimento do seu sistema massa-mola. E lá, você supõe que o seu x de t é igual à amplitude vezes o cosseno dessa frequência ômega zero vezes o tempo. O que nós temos aqui no nosso sisteminha elétrico? A gente tem algo parecido, certo? Só que, ao invés de ter massas, de ter constantes de mola, nós temos o quê? Indutâncias e capacitâncias. E corrente no lugar da posição. Mas repara que é a mesma equação diferencial. Que, obviamente, vai ter que ter a mesma solução. Você tem a derivada segunda da corrente em relação ao tempo, mais a corrente sobre L vezes C, igual a zero. Você tem um mapeamento perfeito, né? A posição equivale à corrente elétrica. O termo K sobre M equivale ao termo 1 sobre LC. Certo? Então, o K seria o equivalente a 1 sobre C, e o 1 sobre M seria o equivalente a 1 sobre L, que seria a sua indutância. Então, é um sistema de mesma solução. Enquanto no seu sistema mecânico, a frequência de oscilações sem resistência é K sobre M, né, ou raiz de K sobre M, aqui no seu circuito elétrico, isso aqui vai ser raiz de 1 sobre o produto da indutância pela capacitância. É uma analogia que existe entre circuitos elétricos e sistemas mecânicos oscilantes. Convém, então, né, a gente retomar aquele termo lá atrás. Para fazer mais uma análisezinha. Então, agora o ômega zero está justificado disso ter uma cara de frequência angular. Vamos replicar essa expressão do IN aqui outra vez. O IN
vai ser igual a I vezes N vezes ômega sobre L, dividido por ômega zero ao quadrado, menos N ao quadrado, ômega ao quadrado. Eu estou invertendo os sinais aqui, então, tá bom? Só para a gente eliminar esse sinal negativo aqui do numerador. Então, eu troquei, o ômega zero ficou positivo, e aqui vai dar, no lugar de menos, 2 em N ômega beta. Então, mais 2I vezes N vezes ômega vezes beta. Essa é a expressão geral do seu coeficiente de Fourier em função dos coeficientes da expansão V de N. Agora, vamos imaginar que você retira a resistência do seu circuito. Retirar a resistência do circuito equivale a fazer o beta igual a zero. Então, você não tem resistência elétrica. Você vai ter apenas indutância e capacitância. Nesse caso, a sua solução ela vai ser IN igual a I complexo N O que será que acontece se, para um determinado valor de N, eu tiver o produto N vezes a frequência da fonte igual a ômega zero? Então, se eu tiver um múltiplo de uma frequência da fonte igual à frequência de oscilações sem resistência. Gente? Se você vai ter que o ICN vai para o infinito? Bastante óbvio, né? Se por acaso você tem uma combinação particular de que um múltiplo da frequência da sua fonte é igual à frequência de oscilações sem amortecimento, o seu IM, ou seja, um coeficiente de expansão da corrente, ele vai tender para infinito. Dá para admitir, então, que a resistência possa ser exatamente igual a zero? Não. Não pode, senão você queima seu circuito elétrico todo. Uma resistência, ainda que pequena, vai ter que existir. Nós chamamos a isso aqui de ressonância. O que é a ressonância, então? Seja num sistema elétrico ou num sistema mecânico. É um fenômeno quando ocorre, é um fenômeno que ocorre quando a frequência externa, ou melhor, a frequência da fonte externa iguala a frequência de oscilações livres, sem amortecimento. É o estado onde você tem a máxima transferência de energia da fonte para os dispositivos. Tá certo? É quando você tem o ômega, a frequência angular, igual à frequência de excitação externa. De certa maneira, todos os circuitos de sintonia, de TVs, de rádios, ainda que sejam dispositivos mais antigos ou mais modernos, o circuito de sintonia ele tem esse princípio de funcionamento. Um determinado canal, uma estação de rádio, por exemplo, né, como as rádios aqui da região, ou um canal de TV, todos transmitem os seus sinais com uma determinada frequência. Quando você escolhe com um controle remoto
ou nas TVs mais antigas, com aquele botão que a gente girava para um lado para o outro, aquilo que a gente chamava de seletor, né, algo assim, aquilo ali você está escolhendo igualar a frequência de um canal com uma frequência de oscilação livre dentro do seu aparelho. Então, você casa a frequência do sinal externo com a frequência de recepção do aparelho. Quando o casamento é perfeito, o sinal é muito bom. Porque isso significa que o pico do seu sinal, os coeficientes de Fourier dele, vão ter uma amplitude bastante elevada. É um sinal que é bastante potente. Isso é, qualidade no seu sinal. É sinal com amplitude forte. Sinal bastante potente. Quando o casamento não é bom, é imagem com chuvisco, é rádio chiando, essa porqueira toda que a gente costuma ter. Tá certo? Então, a gente termina a execução desse problema aqui. O que faltaria para ir adiante nesse problema? Determinar quem é o V de N. Mas o V de N vai depender de quê? Da forma de sinal que você tem. Seus V de N, eles são dados por 1 sobre o período, ao invés de ser metade do período, como é nos coeficientes em seno e em cosseno, da integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, então não muda o limite de integração, da sua função v de t, multiplicada pela exponencial de menos in ômega de t dt. Eu não disse quem é o v de t, por isso não era possível calcular quem é o v de n. Então, especificando o v de t, para qualquer v de t periódico, eu consigo calcular qualquer v de n correspondente. Beleza? Antes que eu prossiga, algum comentário? Se tiver alguma dúvida nesse exemplo? Enquanto deu para acompanhar em linhas gerais? Deu sim. Essa parte da ressonância, eu lembro que você até chegou a mostrar para a gente uma ponte que o vento estava com a mesma frequência alguma parte da estrutura da ponte, por isso ela mexeu toda e até quebrar. É o famoso desastre da ponte de Tacoma. Dá um minutinho que eu vou mostrar isso para vocês. É isso mesmo. Tem vários vídeos que mostram isso, sabe? Vários vídeos mesmo. Mas espera aí que eu vou procurar um outro vídeo aqui. Vou procurar um mais curtinho. Olha, isso aqui também é quando, por exemplo, quando tem um tenor assim que ele, assim, às vezes determinada, no caso assim, altura que ele grita lá, não, que ele começa a cantar, que ele quebra a taça de cristal também, é um exemplo? É um exemplo. Ali é o seguinte, o cristal da taça vibra com uma certa frequência natural, típica do cristal da taça e do formato da taça. Na hora que você vibra, na hora que você canta, né? Se você cantar com uma frequência muito próxima muito próxima da frequência de oscilação da taça, você coloca a taça para vibrar com uma amplitude tal que a resistência mecânica da taça não aguenta. Daí ela parte. Lógico que não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. Mas a ideia é exatamente a mesma. Uma outra dúvida também, assim, a temperatura do material, assim, pode influenciar também? Pode, mas é um efeito menor, né? E aí é o seguinte, aí você faria seu modelo ficar bem mais complicado, porque, no final das contas, o modelo que a gente está construindo aqui, Vitor, ele é puramente mecânico, ou elétrico, no caso, né? No caso, é puramente elétrico. Mas o análogo mecânico seria muito parecido. Nós não colocamos nenhum termo térmico no meio. Aí uma equação diferencial térmica e mecânica seria bem mais complicada. Eu acho pouco provável. Entendeu? Eu acho pouco provável que tenha
uma importância grande num evento como esse. Em termos de você fazer uma estrutura mecânica ruir, eu acho muito pouco provável. Olha só, eu não sei se a nitidez vai ficar muito boa aí para vocês. Eu vou tentar apresentar para vocês nesse instante, só um minuto. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso. Então, isso é uma ponte que foi construída, aquelas pontes pêncil gigantes nos Estados Unidos, que foi construída na passagem dos anos 30 para os anos 40 do século passado. Veja, ela começou a ser construída em 1938, né? Ela foi aberta ao tráfego em julho de 1940 e ela caiu em novembro de 1940. Então, coisa de 4 meses depois, ela caiu, né? Aí aqui tem alguns dados dela, como a largura, o comprimento, né? Enfim. The bridge was exceptionally long and narrow, over half a mile long, only 39 feet wide. Bom, não se preocupem It com o lasted just vídeo. 4 months. Parará, parará, isso aqui é menos importante. During construction, we see the steel girders bending. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life. Bom, a questão é essa aqui, né? On November 7th, olha the bridge como é que essa suddenly went ponte into a twisting chacoalhou motion. The wind speed até ela was a vir a steady vibrar. 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds. Isso não é animação de computador, gente. Isso realmente aconteceu com essa ponte. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. A imagem não é muito nítida, mas isso aqui são pessoas correndo depois que a ponte começou a chacoalhar dessa maneira. It's remarkable that the girders were this. Avançando um pouquinho. However, after a little more than an hour. Aí já é a estrutura praticamente toda balançando. A poeira começou a levantar aqui no fundo. The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. Aqui é um cachorrinho saindo do carro, né? O cara explica que tinha um motorista e um cachorrinho dentro do carro, e eles pulam fora e racham fora. E de repente a ponte começa a cair. E aí, um colosso da engenharia como esse foi para o barro. Existem várias coisas, existem várias teorias para se tentar explicar o colapso dessa ponte. Mas uma das explicações que é mais discutida ao longo do tempo é o seguinte: havia na região da ponte, com uma certa frequência, uma brisa. E era uma brisa oscilante. Exatamente com uma fonte de tensão externa como essa que a gente acabou de discutir no problema. Ela ia para um lado, ia para o outro. Em algum momento, a frequência de oscilação dessa brisa ficou muito próxima da frequência natural da ponte. A ponte estava se movimentando num meio que era o ar. Resistência mecânica, resistência do movimento do ar relativamente baixa. Acredita-se que a frequência de oscilação da brisa ficou muito parecida com a frequência de oscilação da própria ponte, a frequência de oscilação livre. Com isso,
esses coeficientes aqui seriam os coeficientes que representariam a amplitude de oscilação da ponte. Com essas duas frequências, uma muito próximas da outra, as amplitudes de oscilação elas começaram a tender para infinito. Obviamente não vai tender para infinito, porque a resistência do ar não deixa. As próprias presilhas, a estrutura da ponte não deixa. Mas a resistência mecânica da ponte não suporta essa vibração. Com o passar do tempo, então, né, com o passar dos minutos e a manutenção dessa brisa, a ponte não aguentou e caiu. Tem outras explicações, sabe? Ou possibilidades de explicação. São explicações de cunho teórico. Mas é uma das explicações mais usualmente aceitas até hoje a respeito desse desastre. Não à toa, de lá para cá, existe um costume no meio militar que é o seguinte: quando uma tropa vai passar por uma ponte, se a tropa estiver marchando, o comandante da tropa fala com o pessoal em marcha para sair da cadência da marcha. Então, eles param de marchar para passar caminhando. Porque a marcha ela é um evento periódico com uma certa frequência. E se por acaso a frequência da pancada na ponte for muito próxima de uma frequência de oscilação livre da ponte, você vai ter a igualdade desses dois termos aqui no denominador. Os soldados batendo na ponte são como a fonte de tensão nesse nosso circuito. Estão dando pancada na ponte, eles estão transferindo energia para a ponte. Se por acaso esses dois termos forem muito próximos, a amplitude de oscilação ela vai começar a ficar muito grande. Talvez a ponte não resista. Então isso aí faz com que a ponte seja... Na travessia da ponte, o pessoal saia da marcha de cadência. Tá certo? Mais alguma pergunta? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Pois bem. Nós ainda temos alguns minutos. E eu vou dar por encerrada essa discussão sobre séries de Fourier. E eu quis fazer esse exemplo para discutir uma particularidade da série de Fourier, que é essa utilidade da forma complexa da série de Fourier. Ela tornou a solução desse problema bem mais simples do que é pelo caminho tradicional com a série escrita na forma de senos e cossenos. Então, usem a forma complexa da série de Fourier com carinho. Ela é bastante importante. E, principalmente na solução de equações diferenciais, costuma ajudar muito. Beleza? Nós vamos, então, agora para o capítulo 10 do Butkov. Ô, Edson, Oi. só um comentário que eu lembrei da dúvida agora que você falou da forma complexa. Por exemplo, eu obtenho um resultado, né? Ele tem uma parte real e parte complexa. Isso. Se eu quiser plotar o gráfico que me dá, né, aquela função, eu pego só a parte real? Normalmente é assim que você procede. Ali você teria que separar a parte real da parte imaginária, certo? E o que você vai assumir como componente físico, que é medido, é a parte real. Basicamente, o que você faz é o seguinte, esse comentário ele é até importante. Olha só. Seu coeficiente tem essa cara aqui, ó. IN igual a IN ômega sobre L, ômega 0 menos N2 ômega 2, mais 2 IN ômega beta. Então, IN da IN ômega sobre L, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais 2 IN beta, ou 2 IN ômega beta. O que você faz aqui? Se você quiser plotar, ou se você quiser saber a cara de cada coeficiente, ou o que você vai medir experimentalmente, você precisa pegar a parte real desse número aqui. Aí você faz o seguinte. Está aqui o seu número complexo, que é uma divisão de números complexos. Você faz o seguinte. Você vai multiplicar e dividir essa expressão pelo conjugado complexo do denominador.
Então, você vai multiplicar isso aqui por ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, menos 2in ômega beta. Dividido por quanto? Pelo mesmo termo que você fez a multiplicação. Ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, menos 2in ômega beta. É porque, no final das contas, multiplicar e dividir o número original por esse cara é multiplicar a sua expressão por 1. Você multiplicou e dividiu pelo mesmo número. Mas a multiplicação do denominador pelo seu conjugado faz com que aqui no denominador apareça o módulo desse número complexo. Lembrem-se que na semana passada, acho que na segunda-feira, eu defini um número complexo na forma algébrica como z mais i vezes b. O seu complexo conjugado, eu chamei de z barra, isso aqui foi igual a menos i vezes b. O que seria, então, o módulo de z? Foi definido como a raiz quadrada do produto de z com z barra. Isso aqui é que é o tamanho do seu número complexo. E se você fizer essa expressão, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar a raiz quadrada de a vezes a ao quadrado, mais b ao quadrado. É como se você aplicasse o teorema de Pitágoras no final das contas. As partes imaginárias com essa definição, elas se cancelam. Então, ao fazer essa multiplicação e a divisão pelo conjugado do denominador, você vai ter o seguinte. No numerador, in ômega L, que multiplica ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, menos 2in ômega beta. Claro que aqui eu tenho que multiplicar pelo v de n, né? Também. No denominador, você pega parte real elevada ao quadrado, parte imaginária elevada ao quadrado. Não tem a raiz, porque eu estou multiplicando o número por ele próprio. Então, vai dar o módulo ao quadrado. Isso vai dar ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, elevado ao quadrado. Parte real elevada ao quadrado. Mais parte imaginária elevada ao quadrado. A parte imaginária, ela vai dar 4n ao quadrado, ômega ao quadrado, beta ao quadrado. O i não aparece, é o b que é elevado ao quadrado. As partes imaginárias, elas vão todas embora. Tá certo? Então, o seu i de n vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 2n ômega beta sobre, aliás, minto, perdão, 2n ao quadrado, ômega ao quadrado, beta sobre L, que é a multiplicação desse camarada, n ômega L, por esse camarada aqui. O i com o menos i vai dar 1. I vezes menos i vai dar mais 1 no final das contas. Então, dá 2n2, ômega 2, beta L. Isso vai virar a parte real. Mais in, ômega sobre L, ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado. Dividido por quanto? Ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais 4n2, ômega 2, beta 2, vezes v de n. Aí, Kevin, é o seguinte, não dá para falar o que é parte real, o que é parte imaginária aqui,
porque eu não sei a cara do V de N. Então, o V de N também teria que ter uma parte real e uma parte imaginária. Provavelmente vai ter. Ele é resultado de uma integração com exponencial complexa, né? Ele deve ter uma parte real e uma parte imaginária, sim. Mas aí, o que você pode separar isso aqui em parte real do I de N e parte imaginária do I de N. Aí você consegue plotar esses dois caras aqui individualmente. Tá certo? Mas para obter a expressão, vai depender de quem é parte real do V de N e quem é parte imaginária do V de N. Ok? Algo assim. Mas é assim que você faria mesmo. E é a parte real que é associada com a medição que você faz. O que é medido é associado com a parte real. Beleza, valeu. Beleza? Bom, gente, aí então agora, em função do horário, agora eu não vou começar não, tá certo? Já são 20 para as 10, mas na próxima aula, e nas aulas que a gente vai ter ao longo dos próximos dias, né, eu vou continuar com os espaços vetoriais de dimensão finita. Num certo sentido, a gente vai sair um pouquinho dessa vibe de séries e o nosso foco até vai voltar um pouco mais para a álgebra linear, tá certo? Então, vamos verificar alguns aspectos da álgebra linear de espaços vetoriais aplicados em alguns problemas físicos. Vamos ver até onde a gente vai dar conta de ir com as aulas, né? Talvez, né, se a gente trabalhar razoavelmente, vai dar para ver os espaços vetoriais, pelo menos um pouquinho de espaços vetoriais de dimensão infinita, tá certo? Que é o que está mais relacionado com a parte de mecânica quântica, de postulado da mecânica quântica, que vocês até vão ver no curso de mecânica quântica, pelo menos para quem seguir no bacharelado, né? Mas se vocês virem um pouquinho antes, isso sem dúvida já é um ganho na formação de vocês. Talvez lá em mecânica quântica as coisas fiquem um pouco menos abstratas, tá bom? Mas em razão do horário, eu vou parar por aqui hoje mesmo, tá bom? Vou encerrar a gravação nesse instante. Pessoal, como eu estava dizendo, né, antes de novamente perder a conexão, por conta do horário eu vou encerrar por agora, tá bem? Na próxima aula e nas seguintes, a gente vai trabalhar do tema dos espaços vetoriais em dimensão finita. Vamos ter uma pegada um pouquinho mais de álgebra linear, mas com aplicações em problemas de física, né? E dependendo até onde a gente for, vai dar para a gente ver um pouquinho de espaços vetoriais em dimensão infinita, que acaba sendo importante para quem quer aprender um pouco mais ou vai precisar aprender um pouco mais sobre mecânica quântica, em especial no caso para quem vai seguir no bacharelado. Tá joia? Mas acho que todo mundo que aprendeu um pouquinho também, do pessoal da licenciatura, isso acaba que é bem-vindo no final das contas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza. Sim, Edson. Até que o Kevin fez aquela pergunta lá, por exemplo, se eu pego uma função assim e vou fazer representação gráfica dela, só vou pegar a parte real, sabe? Mas para mim, assim, eu vendo, não sei se eu tô falando alguma besteira, se eu vou pegar só a parte real e ignorar, vamos dizer assim, entre aspas, ignorar a parte imaginária, como é que eu posso te falar? Resumindo, não vai dar como se diz assim, um resultado diferente. Então, tipo, se minha coisa está faltando alguma coisa, tipo, eu não sei se você entendeu o que eu tô querendo dizer. Porque assim, se eu deixo a parte, tipo assim, se eu só pego a parte real e deixo a parte imaginária, como que eu interpreto essa parte imaginária que eu deixei? Não, são coisas distintas, o Vitor.
Primeiramente, o Kevin ele tinha falado a respeito da plotagem, de você construir gráficos. Para